E aí eu queria começar já falando assim, nossa, né, sistema imunológico intestinal. Aí eu mostro rapidamente, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais, só entender um pouquinho mais do intestino para depois a gente falar, né, um pouquinho sobre diarreia. Então a gente tem aqui o intestino. Se você pensar, o intestino aqui é cheio de bactéria lá dentro. Mas aí tem bactéria ali dentro no lume intestinal e tem que ter um sistema de proteção para não ter bactéria aqui, né? Então aqui a gente vai ter os enterócitos. Então o enterócito ele vai ter uma função absortiva, secretiva também. Ele vai ter uma função também, ali a parte dos enterócitos vai ter secreção de enzimas, de sacaridases, peptidases. Então é bem importante. Então aqui nessa camada aqui de enterócitos, e aqui nos enterócitos vocês estão vendo aqui as microvelocidades aqui, né? As velocidades, microvelocidades, que é a velocidade, né? E aqui as microvelocidades. E isso aqui vai separar, porque aqui dentro, aqui no lume intestinal, a gente vai ter um tanto de bactéria. Ok. E aqui já é um ambiente praticamente estéreo, né? Então, como que isso ocorre, né? Então, você vai ver que tem uma célula aqui do lado da outra, não sei se vocês estão vendo. E vocês estão vendo esse azulzinho aqui, gente? Conseguem ver? Esse azul? Ele está entre uma célula e outra, né, o Tight Junction Proteins, que é aquele sistema que é como se fosse assim, ali é um sistema onde consegue ter o transporte entre essas células de quê? De íons, de moléculas muito pequenas, tá? Isso que a gente chama de junções apertadas, seria isso em português. Então isso aqui é onde vai passar isso, né? Esses íons, tá? Então isso é importante nesse transporte aqui entre essas células, ok? E aqui, não sei se vocês estão vendo, tem uma camada verde que essa camada verde, mas essa camada verde aqui é uma camada que de muco, então assim, principalmente constituída de quê? De mucina. E essa mucina aqui, ela, né, vai também ajudar a diminuir esse contato entre das bactérias aqui com, né, para entrar aqui dentro. Então, ela é uma camada de proteção, é uma barreira de proteção também. Então, ela é produzida principalmente por essas células aqui, ó. As células, cadê as células dela, gente? É essa aqui, são as células caliciformes. Deixa eu ver onde eu acho as células caliciformes. Tá? Então, essas células caliciformes aqui, ó, elas estão produzindo, tá? A mucina. Então, ela tem um papel muito importante, tá? E aí a gente vai ter, nessa mucina aqui, a gente vai ter várias substâncias antimicrobianas, tá? E também imunoglobulina, né? Principalmente imunoglobulina A. Aqui dentro, vocês vão ver já as placas de Peyer, tá? Então é um sistema imune, então já é um sistema um pouco mais específico aqui, placas de Peyer, e aqui, ó, a gente tem o linfonodo mesentérico, tá bom? Então é a resposta imune adaptativa. Então a gente vai ter, não falei aqui, as células de Punnett. Essas células de Punnett, ela é produtora de compostos antimicrobianos. Então, esses compostos antimicrobianos que vão ficar aqui nesse muco, essas células aqui que vocês estão vendo gordinha aqui, ó, é feito por elas, pelas células de Punnett. E tem as células M, que é microfold. Então, essas células M que fica aqui, ó, é uma célula que tá, não sei se vocês estão percebendo, ela não não tem microvilosidade ali. É como se fosse, tipo, dobraduras, assim, eles falam isso. Ela processa, então o que vai acontecer? Tem aqui a bactéria, aí chega a bactéria, já chegou. Aí ela vai processar essa bactéria e ela vai apresentar aqui, ó, pro sistema imune, tá? Então ela vai pegar, vai processar e vai apresentar aqui para as células aqui do sistema imune, ok? Então isso aqui tudo, eu acho que é importante a gente entender um pouco assim do intestino, entender que por que aqui tem um monte de bactéria e a gente tem que ter linfonodo, tem que ter essas placas de Peyer, porque, né, acontece de ter essas células, de ter bactéria aqui e poder entrar. E quando essas bactérias entram, a gente precisa ter um sistema imune ali, bem ali pertinho,
para não ter o quê? Sempre uma resposta exacerbada, uma resposta sistêmica, né? Então a gente não precisa, a gente pode ter uma resposta local aqui quando isso acontece, ok? Aí vocês devem lembrar daquela foto, de uma imagem que tem um trabalho que mostra um monte de bactéria aqui, essa camada tipo de mucina com os antimicrobianos, né? Que são produzidos aí pelas células de Punnett. E mostrando o seguinte, quando tem bastante bactéria, assim, as bactérias patogênicas, elas têm mais dificuldade de entrar. Quando tem, às vezes, diminui, né, o número de bactérias, diversidade de bactéria, isso que tudo fica muito mais exposto e tem mais possibilidade de entrar uma bactéria patogênica.